Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Sérgio Fernandes. Eu quero deixar para a meditação dos queridos irmãos sobre princípios. Meus irmãos, princípios são fundamentos. E quando a gente tem fundamentos, a gente é feliz em qualquer área da vida. Deus, ele jamais quebrará princípios. Deus, ele pode quebrar protocolo, ou seja, Deus, ele pode quebrar tradição. Deus, ele pode quebrar aquilo que é organização humana, mas princípio, a palavra, a obediência, Deus jamais quebrará, porque o reino de Deus, ele é movido por princípio de autoridade e obediência. A Bíblia fala a respeito de Josué. Josué, o filho de Nun, um soldado, um grande líder. A Bíblia diz que Josué, ele era um homem de prontidão e diligente. Ele era um homem que fazia as coisas certas de maneira certa. E a Bíblia fala que ele era obediente a Moisés. A Bíblia diz que Josué, ele era servidor de Moisés, ou seja, Josué, ele era um cooperador, um ajudador no ministério de Moisés. Muitas das vezes nós precisamos desses cooperadores, muitas das vezes nós precisamos desses servos que estão disposto a servir o reino. Quem ganha é o reino. Ser servo é privilégio de poucos. Jesus disse: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. O Filho do Homem, ele veio para servir. Outro ponto muito interessante é que Josué, meus irmãos, ele estava sempre próximo de Moisés. Josué estava sempre disposto a cooperar com o ministério de Moisés. Ministério é amor às almas. Ministério é uma convicção. Ministério é amor a Deus. Ministério é chamada. Ministério é algo mais importante que existe na vida de um obreiro. Outro ponto muito interessante de Josué, que Josué, ele era submisso a Moisés. Josué não participava de rebeldia, Josué não participava de divisão, Josué, ele não participava de rebelião, porque Paulo disse na carta aos Romanos para a gente se afastar dos que vivem e dos que fazem divisão, porque esse segue o seu próprio ventre, ou seja, a sua própria barriga, o seu próprio intuito. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, a oração, e no momento da dor nós conhecemos o Deus eterno. Então valoriza isso, vive em princípio. O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é um território governado por um rei chamado Cristo. Então o reino de Deus, ele não é império, pelo contrário, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do vosso amor. Então o reino de Deus, ele está dentro de nós. Foi Jesus que disse isso. O reino de Deus está dentro de vós. É chegado o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. Jesus, ele disse isso em suas palavras. Então, meus queridos, é melhor obedecer do que sacrificar. Por que hoje em dia, nos dias odiernos que nós vivemos, por que existem muitos ministérios fracassados? Por que existem muitos ministérios derrotados? Por que existem muitos ministérios, meus irmãos, em ilusão? Por quê? Porque não cumpre princípio, não cumpre obediência. A Bíblia diz que Eliseu, ele deitava
água na mão de Elias, o que? Ele servia. Se você não serve no reino, você nunca poderá, entendeu? Alguém te servir também. Então a gente tem que cumprir princípio, nós temos que cumprir obediência. A obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Meus irmãos, a Bíblia diz que foram cerca mais de 1.710.000 pessoas no deserto afora. Somente 2 entraram na terra prometida. Quem? Caleb e Josué. Somente 2. Caleb e Josué. Então eles entraram porque eles obedeceram às escrituras. Não adianta você querer correr para a esquerda, para a direita, procurar um, procurar outro, procurar A e B, se você não coloca a palavra em prática. A maior profecia é a Bíblia. Irmão, nós não podemos ser somente ouvintes, mas nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. O manual do fabricante é as escrituras sagradas. Coloca a Bíblia em prática. Que Deus venha te abençoar. Anda em princípio, anda em obediência, tem que ter estrutura, você tem que ter você tem que ser fixo na palavra de Deus, você tem que ter comunhão com Deus. Então a obediência gera bênção. Deus abençoe.